Transforme seu medo em ação. Chore, grite, pinte, dance, cante. Transforme o seu temor em verbo. Fale, converse, assuma, compreenda, aceite. Acolha todas as suas partes, mesmo as que você não gosta. Não se contente em ser fragmento. Permita-se a inteireza. Sinta. E não se contentando com sentimentos, encontre-se. Não caia na armadilha de se atolar em tarefas, afazeres, distrações, anestesias. Eu sei que há muito o que ser feito e nem sempre temos tempo para sentir, mas confie. Permita que a emoção seja uma bússola, uma professora, uma mestra, um xamã, uma curandeira, uma orientadora. Quem sabe esse medo do qual você tanto se esquiva se torne uma inspiração. Vem, me dá a sua mão, vamos começar. Feche os seus olhos. Faça uma respiração profunda e sinta o ar te preencher. Respire como se nunca tivesse feito isso antes. Sinta que há algo te preenchendo, além do ar que você inspira. Como um dia que nasce, se permita ganhar vida, aos poucos. Estar vivo não significa ter vida. Por vezes estamos lidando com tanta morte dentro de nós que não há espaço para nos ocuparmos com a vida. Você é capaz de confrontar toda a morte que lhe abarrota? Mágoas, ressentimentos, arrependimentos, culpa, a luz para além das trevas, a coragem para além das fraquezas, a amor para além da morte. Então, não se limite, porque o infinito é da natureza humana. Vem dançar comigo diante do fogo, vem ver o sol ganhar o céu escuro da noite. Vem se comprometer em liberar a morte que te preenche à medida que você chora e dá pertencimento à sua dor. Mas não se perca dentro dela. Seja capaz de dizer que é o fim, que você está pronta, que você reconhece a cicatriz, mas que está disposta a pagar o preço do recomeço. Eu acredito em você, eu te vejo. Apenas vai, se joga. Vá criar a sua realização e a sua felicidade, não há regras. Apenas a necessidade de aprender a fazer a escolha pela vida. Uma vida com menos glamour e com mais verdade. Uma vida com medo e com coragem, porque tudo faz parte. Uma vida de movimento e superação. Uma vida que se resume em materializar amor. Sim, a vida exige destreza para realizá-la. A felicidade é quase um ofício. Ser feliz é uma arte. Eu escolho ser artista. E você? Seja muito bem-vindo ao podcast Ser Feliz é uma Arte. Eu sou Edith Machado, sou psicóloga, sou escritora, sou idealizadora do projeto Ser Feliz é uma Arte, que nasceu como uma ideia de levar arte-terapia para as pessoas, evoluiu, se tornou um livro e agora está começando como um podcast. O objetivo desse podcast é justamente fomentar recursos para a gente trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida para todos nós, porque a gente está precisando. Então eu quero convidar você a levar esse podcast para todos os lugares, para todas as pessoas que você acha que precisa começar a trazer mais vida para a própria vida. Felicidade, alegria, bem-estar. Vamos fazer juntos uma corrente do bem, uma corrente de saúde mental, uma corrente para que a gente se una naquilo que realmente faz a vida valer a pena. Bom, eu não poderia deixar de começar esse episódio falando, claro, da felicidade. E eu sei que você pode estar pensando assim, nossa, mas a gente vai começar com esse assunto, um assunto tão batido, um assunto que é tão falado, mas eu acho que a felicidade, pelo menos para mim, e eu quero que você pense se isso faz sentido para você, eu acho que a felicidade é sim o grande objetivo da nossa vida. Mas
Como que a gente está indo atrás dessa felicidade? O que a gente pensa sobre felicidade? E aí eu quero trazer para você algumas reflexões bem bacanas, bem importantes, bem relevantes. Por isso eu quero que você relaxe, onde quer que você esteja. Se você estiver ouvindo esse podcast ou vendo esse podcast na sua casa, tomando um chá, num momento de relaxamento, ou então fazendo alguma atividade física, fazendo algo enquanto você escuta alguma coisa que te traz alegria, que te faz bem. Se você está fazendo isso, não importa onde, eu quero que você entenda que a ideia aqui é trazer várias reflexões bacanas para que a gente tenha mais recursos para o bem-estar. Então vamos lá. Como que a gente começou enquanto humanidade, né? Como que a gente começou a trabalhar a felicidade? A felicidade realmente é um assunto muito falado há muito tempo, né? Há séculos antes de Cristo já se falava sobre felicidade. A filosofia tem várias correntes que falam de felicidade. Uma delas fala que, por exemplo, a felicidade é equilíbrio. Quanto mais equilíbrio na vida, mais felizes nós seremos. Outras correntes falam que a felicidade, na verdade, é prazer. Se a gente tem uma vida prazerosa, a gente com certeza vai ser feliz. Ainda existem outras correntes que falam que, na verdade, a gente precisa primeiro entender o que é felicidade. O que é felicidade? Felicidade existe? Como que a gente encontra a felicidade? E se a gente encontrar a felicidade, o que a gente faz assim, para manter a felicidade na nossa vida? Uma série de questionamentos. Bom, a humanidade evoluiu com todas essas questões. E durante muito tempo a gente entendeu que o que a gente precisava fazer era ir atrás da felicidade, correr atrás da felicidade. A gente precisava ter um objetivo e correr atrás daquele objetivo, porque aí sim a gente ia ser feliz. Então a gente correu atrás de estudar, de ter um bom trabalho. Algumas pessoas correram atrás de ter uma família, ter filhos, ter o emprego dos sonhos, a casa, o carro. Qual era o seu objetivo? Corre atrás dele para que você, quando chegar lá, aí sim você vai experimentar a felicidade. Bom, muitos de nós fizeram isso, chegaram no topo, mas descobriram que não é bem assim. Existe um vazio ali. Então, lá pelos anos 90, surgiu a psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela veio com a ideia de tratar a felicidade, de levar a sério a alegria, a felicidade, as emoções positivas e realmente entender como as pessoas podem ter mais qualidade de vida. É importante, é interessante a gente entender que teve um momento na psicologia que essa ciência se voltou muito para as dores, para os traumas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A humanidade estava adoecida, então a gente falava muito, a psicologia falava muito como ciência mesmo, né? A psicologia falava muito da dor. E aí a psicologia positiva, que é uma corrente dessa ciência, que é a psicologia positiva veio trazer uma nova ideia. A ideia de levar a felicidade realmente a sério e como que a gente faz para trazer recursos para as pessoas terem mais qualidade, né, de vida, para serem mais felizes. A psicologia pode servir sim para ser um caminho de felicidade para você, para mim, para todos nós. E qual era a ideia da psicologia positiva? A ideia era: a felicidade, ela pode ser construída. Então, não é mais sobre correr atrás da felicidade, é construir a felicidade baseado em 3 pilares: emoções positivas, engajamento, que significa se envolver com a vida, com a própria vida, e sentido. A vida precisa ter sentido. Esses 3 pilares ajudam a gente a construir uma vida mais feliz. É claro que eu não vou aqui falar da psicologia positiva, eu vou dar uma resumida nisso. A psicologia positiva é cheia de elementos, né? Ela é complexa, mas eu quero que você entenda isso. A ideia era construir a felicidade em cima de 3 pilares: emoções positivas, engajamento e sentido. Só que aí começou a surgir essa ideia de que a gente precisa, então, trabalhar a felicidade como essa construção na nossa vida. Então, agora é fazer isso, eu vou construir. Como que eu vou construir? Qual recurso eu vou usar? E, durante um tempo, isso funcionou até que a psicologia positiva entendeu que não. Na verdade, a felicidade
ela é uma emoção muito positiva, mas ela pode ser efêmera. Então a gente constrói ali, a gente ganha recursos e começa a construir uma vida baseada num sentido, por exemplo. Durante muito tempo, para mim, o sentido da minha vida era, principalmente quando eu descobri as terapias, quando eu comecei a trabalhar como arte terapeuta, o sentido para mim era levar a arte para as pessoas com uma nova visão. Não é mais sobre um entretenimento, não é mais sobre beleza, é sobre cura. Isso era sentido para a minha vida. Então eu trabalhava com as pessoas, chegava alguém no meu setting terapêutico, no meu estúdio, né? A gente chama a arte terapia, né? O lugar que a gente faz a arte terapia como um estúdio terapêutico. Chegava ali a pessoa, a gente trabalhava, era maravilhoso, mas e aí? A psicologia positiva, ela começou a perceber isso, essa ideia de construir a felicidade, quando a construção fica pronta, e aí? O que mais? É aí que veio a grande ideia que eu quero trazer a reflexão para você. Em determinado momento, a psicologia positiva começou a entender que felicidade não é sobre correr atrás ou construir. Felicidade é sobre florescer. Então, a gente sai um pouco da ideia da felicidade e a gente vem para a ideia da teoria do bem-estar. O que é a teoria do bem-estar? Não é mais sobre experimentar a felicidade na própria vida como algo concreto, mas é sobre dar uma continuidade a uma vida que tem sentido, que tem engajamento, que tem uma conexão com emoções positivas, com relacionamentos positivos, mas que também tem a ideia de que isso é contínuo, isso não para. A gente vai florescendo, a gente vai crescendo cada vez mais. A teoria do bem-estar, ela tem 5 elementos, como eu já falei aqui de alguns deles, né? Então a gente continua com as emoções positivas, a gente continua com o engajamento, se envolver com a própria vida, a gente continua com o sentido da vida, a vida tem que ter propósito, a vida tem que ter sentido, mas entram os relacionamentos positivos e entra a realização. E é a partir desse ponto que eu quero falar para você, é a partir desse ponto que eu quero trazer para você essa ideia de florescer e da realização. A realização, nessa teoria do bem-estar, não é sobre coisas palpáveis, concretas. Pode até ser. Talvez você pode dizer para mim assim, e aí eu quero que você pense sobre isso um pouco, né? Talvez você possa dizer para mim assim, quando eu tive um filho, quando eu me casei, quando eu consegui aquela promoção dos meus sonhos, eu realmente cheguei num ponto de me realizar e aquilo trouxe muita felicidade para mim. Quando eu penso no momento feliz, eu penso no nascimento do meu filho ou nessa realização do meu trabalho, enfim. Pode ser, mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando de algo maior do que isso, né? Uma realização no sentido do florescimento. Então, eu realizo o sonho de ter um filho, mas eu também me realizo vendo esse filho crescer, ganhar a própria vida, voar, ganhar o mundo. Eu me realizo com os meus ciclos de vida, é algo muito maior. Por isso, um dos psicólogos da psicologia positiva, o Mihaly, que escreveu um livro super legal chamado Flow, que eu não tenho aqui para mostrar para você, mas que depois, quem quiser, pode procurar. Ele se chama Flow. Esse psicólogo, né, o Mihaly, ele é húngaro e ele diz o seguinte: na verdade, a felicidade, a teoria do bem-estar, ela abarca a felicidade. E essa teoria do bem-estar que abarca a felicidade, ela tem que ser, na verdade, como um pano de fundo da nossa história. E essa ideia é muito legal, porque se você pensar na felicidade como um pano de fundo, você vai ver que tudo muda. Eu vou te trazer uma analogia. Pensa comigo. Pensa no teatro. O teatro, ele tem o palco ali onde as coisas acontecem, onde vários desafios, os atores vivem vários desafios, vivem né, questões complexas, mas tem um cenário, tem um pano de fundo. Às vezes você chega no teatro e você vê ali um pano de fundo, por exemplo, se a história se passa em Paris, tem ali como pano de fundo a cidade
de Paris, né, a Torre Eiffel, enfim, é o pano de fundo. Então, por mais que os atores vivam um monte de coisas, né, por mais que eles tenham um monte de desafios, eles sempre são contextualizados, eles sempre estão dentro de um contexto que é a cidade de Paris. Se a gente trouxer essa analogia para a nossa vida, entendendo que a felicidade, que o bem-estar pode ser um pano de fundo na nossa história, como Mihaly diz, né, a felicidade como um pano de fundo, a gente tem uma referência. A felicidade não é mais um objetivo, a felicidade não é mais um ofício no sentido de fazer algo, né, eu tenho que construir algo, a felicidade se torna uma referência. Então, se você precisa fazer uma escolha, tá ali o seu pano de fundo como referência, te ajudando a se guiar. Se você tem que viver algo, né? Se você vai viver algo difícil, por exemplo, como todos nós, né? Todos nós estamos submetidos às vulnerabilidades, né? Às mudanças da vida, dos ciclos. Se você experimenta um luto, a felicidade está ali como um pano de fundo. É como se fosse um guia, é como se fosse um fio que te puxa sempre para esse lado da luz, vamos dizer assim, da felicidade. Isso é muito diferente de todas as outras teorias. E essa ideia do pano de fundo faz com que a gente comece a entender o que não é negociável para nós. Se eu tenho a felicidade como pano de fundo na minha vida, eu começo a entender, peraí, isso aqui vai me fazer feliz? Essa escolha que eu tô fazendo, esse momento que eu tô vivendo, ele vai passar. Por quê? Porque a felicidade está como pano de fundo ali, ela tá como uma referência. Antes, a gente via a felicidade como uma luz no fim do túnel. Pensa num túnel escuro e você vê uma luzinha lá e você corre atrás daquela luzinha, chega lá, não, a saída não é por aqui. Aí, não, isso não é verdade. Aí eu vou para outro lugar, a luzinha tá lá, eu tô correndo atrás daquela luz, chego lá, não, a saída não é por aqui. Não, a felicidade agora não é mais sobre isso. Não é mais aquela luz no fim do túnel que você persegue. A felicidade agora, ela é uma referência. Sempre que você olhar para sua história, vai estar lá aquele pano de fundo. Aí eu te convido a pensar. Você tem levado a felicidade como um pano de fundo na sua história? Ou ela ainda é um objetivo que você corre atrás de uma coisa, não, agora eu encontrei, não, agora eu encontrei, não, ainda não é isso, não, mas espera aí, deixa eu fazer tal coisa, agora eu vou para esse lado. Não é mais sobre isso. É sobre começar a trabalhar um estado de felicidade interno que é o pano de fundo da sua história. Então, as suas escolhas, os seus valores, aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer tentar, experimentar, sempre vai ter como guia, como referência a felicidade, o bem-estar. E esses recursos que são super importantes de você pensar. Então, eles são 5 e eu vou repetir aqui para você. Primeiro, você cultiva emoções positivas na sua vida? Não quer dizer ficar só feliz o tempo inteiro, tá? Não é sobre isso. É cultivar emoções positivas, né? Como alegria, como a liberdade, como outra emoção importante, né, da gente cultivar na nossa vida. Talvez não seja nenhuma emoção, talvez seja uma característica, a curiosidade de entender quem você é, o que te faz bem. Tudo isso tem a ver com esse lado das emoções positivas. A segunda coisa, engajamento. Você está realmente envolvido com a sua vida? Ou você está muito, ligado ao que os outros estão pensando, ao que a sociedade está dizendo? Aquela velha história que a gente já sabe, não vou nem gastar aqui porque você está cansado de saber como funciona, né? Se engajar com a própria vida é ter curiosidade, como eu disse, né, que é uma característica. Olha como essas duas coisas se ligam. Curiosidade sobre você, sobre quem você é, sobre a sua vida. Outra característica importante, né, outro ponto da teoria do bem-estar, que também é o ponto da felicidade, mas que ajuda a gente que faz parte dessa teoria, né? Depois de emoções positivas, de engajamento, a gente vem com sentido. Qual é o sentido da sua vida? Essa ideia, gente, é importante da gente entender isso, né? Essa ideia de
só sobreviver, pagar conta, trabalhar, fazer o que tem que ser feito, não funciona. A gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter algo mais. E esse propósito não precisa ser uma missão de vida, eu quero mudar o mundo. Não, não é sobre isso. É sobre realmente entender que aquilo que você está fazendo tem um sentido para você. Outro ponto, relacionamentos positivos. Você cultiva relacionamentos positivos, amizades, por exemplo. Outro dia eu vi um post no Instagram que eu achei muito interessante, porque perguntava lá, se você tiver que abrir mão de alguma coisa, era uma brincadeira, né? Era uma provocação. Então tinham várias questões, vários itens, e você tinha que escolher apenas 3. Dentre esses itens, tinha lá amizades. Tinha família, tinha dinheiro, mas tinha lá amizades. A maior parte das pessoas respondeu que abriria mão facilmente das amizades. Tava lá priorizando família, estava priorizando dinheiro, mas que abriria mão facilmente das amizades, como se isso não fosse importante para a vida. Nossa, isso é um ponto super importante, né? Relações que fazem sentido, relações positivas, relações que vão te nutrir. E as amizades estão nesse bojo. Então, isso tem a ver com a teoria do bem-estar. E, por fim, a realização. O que te realiza? O que realmente vai não só aquecer o seu coração, brilhar os seus olhos, mas que vai dar essa sensação de realização. Eu também não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, a gente poderia ficar mais um tempasso aqui falando sobre isso, mas não vou falar sobre isso hoje. Talvez a gente fale em outros momentos, em outros episódios do podcast, mas eu quero deixar para você esses 5 pontos, para que você pense como que está isso na sua vida. Emoções positivas, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realização. Ter essa ideia clara na sua cabeça de como que você está fomentando isso na sua vida é já construir esse pano de fundo da felicidade na sua história. E é começar a entender que tem alguns valores, tem algumas coisas aí na sua vida que não dá para abrir mão, que a gente precisa nutrir. Como eu disse aqui, como eu li aqui no livro, escolha ser artista. Ser feliz é uma arte. Escolha ser artista, mas da sua arte, do seu jeito. Entenda o que é bom para você, o que vai fazer sentido, o que vai valer a pena. E aí sim, você vai se desenvolvendo, se aprimorando nessa arte de ser feliz. Eu queria muito que você refletisse sobre isso e isso realmente faça diferença na sua vida, porque fez na minha muito. Inclusive, o livro é um pouco da minha história, de como que eu saí de um momento bem difícil, né? Como uma buscadora, eu estava buscando muito, eu tinha muito essa ideia de que a felicidade está lá e eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás dela. O livro me ajudou a entender essa teoria do bem-estar, então ele fala um pouco aqui da minha trajetória, mas eu queria te convidar a pensar sobre a sua e entender como que esse podcast, como que isso aqui que a gente refletiu hoje pode te ajudar. Eu acho que faz super sentido. Se você quiser entender mais, ouvir mais, ler mais, né, conhecer mais, eu te indico muito esse livro aqui, que é o Florescer, porque na verdade lá na frente a gente vai entender que a teoria do bem-estar ela tem como objetivo o florescimento humano, que é esse aprendizado contínuo, esse aprimoramento contínuo, essa alegria contínua nas nossas vidas. E eu desejo muito, de verdade, que você comece a trabalhar esse pano de fundo na sua história como um guia, uma referência. A Organização Mundial da Saúde tem falado cada vez mais nos seus relatórios sobre o adoecimento mental das pessoas. Então, vamos florescer, vamos buscar essa felicidade como um pano de fundo nas nossas histórias. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o podcast Ser Feliz é uma Arte. Hoje é o episódio 1 e a gente vai ter uma série de 6 episódios. Vai ser uma temporada para a gente fomentar e refletir várias coisas legais, várias coisas importantes, relevantes para a nossa história. Se você gostou, curte, compartilha, manda para as pessoas que você ama. Vamos fazer, como eu falei no início, uma corrente do bem, uma corrente de saúde, uma corrente de florescimento humano. Eu te espero na próxima. Até lá. Tchau!